Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 21 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, bem como aí ativos que a gente encerrou operações ou mesmo entrou em operações no pregão de hoje e também possibilidades para o próximo pregão. Então vamos aqui começando com o Ibov. Ibov nesse momento dentro do leilão de fechamento, queda acentuada de 2,61%, depois de 2 dias recuperando dentro do movimento ainda de subida, enquanto não perder essa mínima aqui em torno dos 69.068, ainda fica a chance de se ter a continuidade da correção, ou seja, do processo de correção, que pode ser uma correção lateral. Ou seja, o Ibovespa ainda não fez uma correção, no meu modo de ver, suficiente para se já ter um novo movimento de baixa que vai ganhar bastante força para baixo. Então, mesmo que venha a perder essa região, abre-se a chance de fazer algo aqui nesse sentido e voltar ainda para cima. Então, ainda ficaria o processo de correção no Ibovespa. Então, para mim, por mais que tenha gerado um topo forte aqui, sem nem ter tocado na média, ainda fica a expectativa um pouco mais de correção para o índice Bovespa, lembrando, na minha avaliação. Partindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, eu desde já agradeço a sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever de forma gratuita aqui no canal e com isso receber as notificações de novas análises, novos vídeos de aprendizado, entradas ao vivo durante o pregão. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito, em cima de daltonvieira.com, que vai aparecer a opção de se inscrever no canal de forma gratuita, de forma bem simples. Desde já agradeço. Então, partindo para os futuros, só isso que eu mencionei aqui no Ibov, de ter vindo aqui para baixo, que pode vir aqui para baixo, mas ainda ter um processo de correção, é o que aconteceu no gráfico semanal da Vale 3. Vou colocar aqui Vale 3 só para mencionar isso. É isso aqui, ó. Fez só 2 candles de correção na Vale 3 e no semanal foi lá e superou a máxima, a máxima que tinha da tendência de alta. Não foi muito longe e voltou para baixo e continuou o processo de correção. Pode acontecer isso no gráfico diário do Ibovespa? Pode acontecer, porque a correção foi muito curta para se ter um novo movimento muito forte para baixo. Então essa é a leitura que eu faço. Ou seja, pode vir aqui para baixo, mas gerar já um sinal de recuperação e ainda ficar num processo de correção mais no tempo ou mesmo até no preço que está acontecendo no gráfico semanal da Vale 3 nesse momento. Então vamos aqui voltar então para os futuros, vamos aqui para o gráfico 60 minutos, mini índice, que vinha aqui num processo de tendência de restabelecer uma tendência de alta, anulou, basicamente montou algo semelhante aqui, um topo duplo, ficou aqui com pivô de baixa, fez um recuo em cima do nível ali de fundo anterior e gerou aqui um pivôzinho de baixo, principalmente no gráfico mais visível, no gráfico de 30 minutos. Então nesse momento a tendência é de baixo, está dentro de um movimento de baixo um pouco mais longo, dentro aí, isso aqui está dentro desses fortes candle aqui de alta, desses fortes aqui, esses candles mais fortes de alta. Então temos uma chance aqui nessa região anterior de suporte, na região ali por volta dos 70.150 até um patamar mais baixo, 69.925, nessa faixa de pontos, chegando aqui, ficando mais esticado para baixo nesse movimento, a sinalização para cima seria algo mais interessante para se trabalhar na ponta compradora, tentar pegar uma parte de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos, logicamente buscando entrada através de um gráfico de menor velocidade, gráfico de 10 ou 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta. Se abrir subindo, vier aqui para cima, não ganhar muita força para cima, ou seja, se aproximar ali da média móvel exponencial de 3 períodos, sinalização para baixo no G30 ou no G60, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Então, para compra, seria mais interessante esse movimento esticar um pouco mais para baixo, invadir uma região ali para baixo dos 70.400 e se aproximar da região de 70.200 para poder gerar uma sinalização aqui de subida, que seria o mais interessante para abrir espaço no gráfico e, consequentemente, buscar a operação na ponta compradora de day trade. Depois disso, vamos então aqui para o dólar. Dólar pregão de hoje superou a máxima pregão anterior, mas não ganhou muita força para cima, mas continuou com candle ascendente. Foi a máxima e mínima superior à máxima e à mínima do pregão anterior e se sustentando acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Se olhar para o gráfico 60 minutos, o que a gente observa no dólar, dólar voltou aqui para um patamar, eu até tinha comentado na live da parte da tarde, na live das 14h45, entrada ao vivo aí durante o pregão, que um movimento mais esticado para baixo aqui, como estava indefinida a tendência, seria uma das possibilidades de se trabalhar numa compra mais próxima na região de 3.762 a um patamar de 3.755, 3.760, enfim, alguma sinalização de compra no gráfico de menor velocidade, 5 ou 10 minutos de fundo seria uma das alternativas se tentar pegar algo para cima. O mercado terminou gerando algum repique, mas o fato é que para o próximo pregão,
Se fechar aqui uma hora de pregão para cima ali dessa média móvel exponencial de 13 períodos, seria algo para se trabalhar um pouco mais na ponta compradora, desde que passe a gerar sinalização de fundo ascendente acima dos 3.774, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos. Por outro lado, tentando aqui subir, são 2 horas de pregão já de correção dessas 3 horas de queda. Abre o pregão tentando subir, gera sinalização aqui para baixo, passando a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou 15 minutos ou 5 minutos para baixo da região dos 3.760, aí sim ficaria mais interessante para a ponta vendedora, na expectativa que venha um movimento para a região lá dos 3.736, que é uma região importante de suporte para o dólar nesse momento. Ou seja, qualquer movimentação para baixo, essa região de 3.736 é uma região um pouco mais relevante em termos de suporte para o dólar. E a resistência mais relevante para o dólar nesse momento foi onde parou a subida, foi aqui nesse patamar ali da região dos 3.797 a 3.800 e ponto mais alto 3.809. Depois disso vamos para Petrobras, no pregão de hoje, queda mais acentuada agora no fechamento do pregão de 6,85%. Deixa eu só dar uma olhada se saiu aqui do leilão de fechamento, saiu do leilão de fechamento, então fechou com queda de 6,85%. Ativo perdeu a mínima do pregão anterior, gerou sinal de topo no gráfico diário, apenas só depois de 2 candles de correção, já gerou uma formação de topo. Lembrando, é o mesmo comentário em relação ao IBOV, só 2 candles de correção, chega lá na média móvel exponencial de 3 períodos, essa pelo menos chegou na média de 13 períodos, o IBOV nem chegou a isso. Ativo perdendo essa região aqui, o suporte mais baixo seria os R$14. Mas acredito que ainda possa o ativo gerar algum tipo de correção um pouco até mesmo lateral, antes mesmo dessa perda dos R$14,17, tá? Não significa dizer que não vai perder essa região, apenas que para mim não encaixou a operação na ponta vendedora. Hoje eu até comentei a possibilidade de venda através desse candle do G60, tá? Então, imediato para se buscar algum tipo de entrada na ponta compradora da Petro, esse ativo teria que gerar algum sinal de alta ali no G60, testando essa região aqui mais próxima dos 14,90, ou seja, testa essa região de 14,90 e tentando pegar aqui um novo movimento de recuperação para cima pelo G60, trabalhando com um stop um pouco mais curto, porque aqui graficamente falando ficou um pouco desfavorável no meu modo de ver a operação de compra de imediato em cima de Petro, mesmo pelo gráfico intraday. Na Vale 3, dia de hoje de queda de 3,28%, o ativo segue dentro de um contexto que é de tendência de baixa de curto prazo. Aí o gráfico 60 minutos no pregão de hoje gerou uma primeira hora de pregão bem ruim, que trouxe também uma alternativa de se trabalhar mais um pouco na ponta vendedora do que ponta compradora, ou seja, o cenário apoiava mais venda do que compra no ativo. E a ação, nesse momento, vai apontando para a perda dos R$ 47,03, a mínima do dia foi 47,04, e caminhando para fechamento desse gap aqui na faixa dos R$ 46, Vale 3, enfim, não vejo oportunidade na ponta compradora na Vale 3. Pecar 4, ativo que a gente gerou compra no pregão de ontem e o ativo no pregão de hoje, principalmente na primeira hora de pregão, ganhou bastante força para cima e bateu no objetivo que a gente tinha estabelecido, que era um pouco abaixo desses 3 topos, que era um local que poderia realmente entrar pressão vendedora. Eu tinha expectativa de chegar hoje no objetivo da operação? Não tinha essa expectativa, que hoje já iria bater no objetivo. A minha expectativa é que pudesse gerar um movimento de subida de alguns pregões, podendo caminhar para esses 3 topos anteriores. O ativo na primeira hora de pregão já fez isso, já bateu no objetivo da nossa entrada e essa operação foi encerrada aqui com lucro. Eu só esqueci de colocar aqui o gráfico aqui o controle das operações do lado de cá, mas vou colocar aqui agora, só um instante, por favor. Então, colocando ele do lado de cá, deixa eu só colocar aqui certinho, pronto. Então, aqui encerramento da posição comprada da posição comprada em cima de Pecar 4, pegando aqui, foi essa saída aqui com um ganho de 5,53% na operação, no ponto de objetivo, e isso representou um crescimento de 0,83% do capital total na operação da Pecar 4. Ativo que posso avaliar a entrada na ponta compradora pelo gráfico 60 minutos, dependendo do que ela fizer aqui nessa região, alguma sinalização um pouco mais relevante para cima, poderia arriscar alguma operação de compra já pelo G60, mas a formação desse candle não foi algo tão interessante na minha avaliação, o que ela fez no pregão de hoje. IP3,
a operação foi encerrada neste pregão, o ativo tinha gerado aqui a superação da máxima do pregão anterior, o objetivo em 28,63, e aí se ela perdesse a mínima dessa primeira hora de pregão, seria o encerramento dessa operação, ou seja, eu botei até na faixa dos R$ 27,75, e aí essa ação perdeu a mínima da primeira hora de pregão e encerrou a nossa posição comprada a IP Marcas. Então essa operação da IP Marcas foi praticamente ali no 0 a 0, foi um stop de proteção da IP Marcas, aqui 0,14% com evolução, na realidade uma operação de 0 a 0 mais 0,02% capital total em cima de IP3. Então optei por trabalhar com stop ali de proteção depois que ela já tinha quase que batido no objetivo na relação de risco-ganho de 1 para 1,5. Então encerrada essa posição no ativo. Se conseguir superar aqui essas duas máximas, né, na verdade os 28,49 e 28,53, ela vai aumentar a chance de testar esses topos aqui anteriores como resistência na faixa ali dos R$ 28,82 até a região dos R$ 29. Olhando aqui para Ciel3, eu cheguei a recomendar uma compra hoje, visto que no pregão passado ela tinha conseguido na última hora de pregão fechar aqui a formação de um pivô de alta no G60. E aí recomendei, se ela superasse a máxima desse candle, seria um ponto de compra, e aí, ou seja, o máximo do pregão passado, ponto de compra para pegar um movimento de subida. Ela começou bem a operação, mas depois foi perdendo força. O stop inicial, que era esse aqui, eu reposicionei, como o ativo não conseguiu superar a máxima na primeira hora de pregão, eu reposicionei o stop abaixo da mínima do dia, ou seja, não seria mais interessante para a posição, pelo menos descaracterizaria a minha leitura em termos de perspectiva para cima, se ela viesse a perder a mínima da primeira hora de pregão. Então ela perdeu e acionou a nossa saída aqui com stop parcial dessa operação. Entrada aqui e a saída aqui nesse nível. Essa operação então trouxe uma perda de 1,47% e isso representou uma redução de 0,15% no capital total. Então essa foi mais uma operação que foi encerrada. A outra que foi encerrada, Embraer. Embraer foi encerrada a operação da Embraer pelo gráfico de 60 minutos. A ação gerou aqui um sinal de pivô de alta, a gente entrou nessa operação com esse forte candle de alta, gerou um sinal de pivô de alta, só que foi lá, anulou o pivô de alta e gerou a confirmação desse candle aqui com um cenário um pouco mais de reversão, uma configuração de reversão, esse candle aqui, esse padrão de reversão, gerou a confirmação aqui para baixo da média móvel de 13 períodos e, na sequência, a saída da nossa posição. Então a saída com stop parcial, o stop estava aqui nesse nível. Essa operação na Embraer trouxe uma perda aqui de 1,07% na operação e no capital total uma redução de 0,12%. Ativo que ainda pode trazer oportunidade na ponta compradora. Se gerar algum candle aqui na primeira hora de pregão mais forte para cima, posso arriscar a entrada novamente pelo gráfico aí de 60 minutos. Visto que ela permanece ali acima da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Outra ação que eu recomendei entrada foi no pregão de hoje, a Elet3. Se perdesse a mínima do pregão anterior dos R$ 13,07, visto que a primeira hora de pregão, se a gente olhar para o G60, já estava vindo montando ali um topo forte para baixo. Então recomendei venda, essa venda foi executada na Elet3, fechou com queda de 8,3%, ativo com a volatilidade um pouco maior. Então essa venda foi executada, fechou bem aí no primeiro momento do dia, fechou abaixo dos fundos anteriores, que pode justamente chamar mais venda para o próximo pregão. E o nosso objetivo para essa entrada, olhando a entrada que está com a posição em aberta, 13,06 ali ponto de entrada, 13,66 ponto de stop e objetivo em R$ 12,16, risco inicial de 4,59%, tentando pegar aqui justamente um objetivo lá na faixa dos 12,16, ficou próximo do objetivo considerando a volatilidade do papel após o pregão de hoje. E por último aqui a outra ação, é só para mencionar que o setor elétrico foi muito mal, a outra opção ali de se buscar até uma operação na ponta vendedora que possa avaliar mais para o próximo pregão, só que é um setor, está dentro do mesmo setor, a Taesa, está aí 11, gostei do que ela fez no gráfico diário. Tem vários outros ativos do setor elétrico que fizeram realmente uma sinalização bem negativa, CEMIG e vários outros papéis do setor elétrico. Quem foi forte no pregão de hoje foi a Braskem, alta de 4,11%, pivô de alta no gráfico diário depois desse longo gap. Eu estava aguardando uma correção um pouco maior no tempo em relação a toda essa força aqui para cima. O ativo fecha acima de um patamar relevante de resistência, não só aqui no gráfico diário, né? Semanal vai
brigar ali no pregão dessa sexta-feira para ver se consegue fechar acima dessas resistências aqui. A máxima aqui 50,45, 50,47 e 50,65. Então nesse momento está em 51,22. Só não faço essa entrada aqui por esse fechamento com stop aqui embaixo, que para mim a média ainda está muito distante, ficaria um stop longo ali para essa operação da Braskem, então eu prefiro deixar passar e aguardar um chamado pullback em cima toda essa zona de resistência, seja do gráfico diário ou do gráfico semanal, para se planejar alguma entrada, seja pelo G60 ou mesmo por um gráfico ali diário, aqui pelo gráfico diário da ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, deixar aí seu joinha aí, prestigiar o meu trabalho, ajudar dessa forma a disseminar o conteúdo aqui de aprendizado e as análises aqui do canal. Agradeço de imediato. Um ótimo descanso e até o próximo pregão dessa sexta-feira. Um grande abraço.